Senhor presidente, eminentes pares, como Sua Excelência, o relator, vem de registrar, neste habeas corpus, eu já proferi o voto, e após o voto que proferi, no qual fui acompanhado pela eminente ministra Carmen Lúcia, se não estou enganado, e após, considerando que, creio, à época, estava na presidência da turma, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, na ordem de votação, Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, pediu vista, e o nosso, então, decano, sempre lembrado, o ministro Celso de Mello, não proferiu, por essa razão, o seu voto. Colocadas as coisas nesses termos, senhor presidente, eu gostaria de trazer a esta turma aquilo que me parece, quiçá, no meu ponto de vista, e respeitados todos os pontos de vista em sentido diverso, indicar, pelo adiamento deste julgamento, e me explico as duas razões pelas quais eu estou a expor esta preambular neste colegiado. E, evidentemente, senhor presidente, que ao final da exposição quanto à preambular, eu, desde logo, irei também me manifestar sobre o voto que já proferi, eis que, se o colegiado decidir prosseguir no julgamento, eu já terei me manifestado sobre o voto que eu já houvera proferido. Portanto, senhor presidente e senhores ministros, considerando que se trata da manifestação de uma preambular que considero prejudicial, que é a indicação que faço de adiamento do feito, essa indicação tem duas razões fundamentais. A primeira, o robusto memorial que a defesa técnica fez aportar aos nossos gabinetes, eu ao menos recebi no dia de hoje. Trata-se de um memorial relevante, que espelha fatos graves e conversações que podem ser devidamente provadas mediante prova lícita e regular, trazer sérias consequências. Portanto, há aí um conjunto relevante de imputações que merece um exame detido, nada obstante a parte não tenha juntado exatamente esse conjunto de circunstâncias, mas faz referência suficientes a demandar uma análise mais detida. Por isso, a primeira razão pela qual estou indicando o adiamento. A segunda, senhor presidente e senhores ministros, na data de ontem, em 8 de março, deferi na ordem de habeas corpus 193726, ordem para declarar a incompetência da 13ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das ações penais, cujos números aqui indico. A primeira conhecida como Triplex do Guarujá, a segunda como Sítio de Atibaia e a terceira como sede do Instituto Lula e uma quarta conhecida como Doações ao Instituto Lula, determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Declarei como corolário e por força dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, a nulidade. E considerada a extensão das nulidades reconhecidas, também declarei, com fundamento expresso no regimento interno, artigo 21, inciso 9, a perda de objeto das pretensões deduzidas em inúmeros habeas corpus e várias reclamações. Dentre os habeas corpus, entendi pela perda do objeto deste habeas corpus 164493. Nada obstante, a competência privativa do relator para decidir sobre a prejudicialidade do pedido do HC 164493, nos termos do inciso 9 do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e sem que houvesse impugnação da decisão desse relator, pelo menos até agora, que assentou o prejuízo
ou sem a autorização da relatoria para julgar o pedido prejudicado, como está no inciso 10 do artigo 21, a ilustrada presidência desta segunda turma determinou a inclusão e agora está-se precisamente logo após o pregão deste feito com um processo em mesa. Entendo que a atribuição própria e privativa do relator, nos termos dos incisos 1, 9, 10 e 14 do artigo 21 do Regimento Interno, ordenar e dirigir o processo, julgar prejudicado o feito no habeas corpus, pedir dia para julgamento dos feitos nos quais estiver habilitada a proferir voto e apresentar em mesa para julgamento os feitos que independam de pauta. É inaplicável ao caso a precedência prevista pelo artigo 96 do Código de Processo Penal, que prevê que a arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Isto porque, neste habeas corpus 164493, 7 foram as atuações que, no entender da defesa técnica do impetrante, denotaria a parcialidade do magistrado. São as imputações. Primeira, deferimento da condução coercitiva do paciente de família. Agora 2 horas e 24 minutos, obviamente que o destaque total para essa sessão em Brasília do STF, segunda turma. Vamos botar nessa conversa também o Aidar mais uma vez, Rodrigo Aidar conosco, para traduzir o que foi falado até agora, porque na verdade o ministro Fachin pede o adiamento, né, dessa sessão que trataria da suspeição ou não do juiz Sérgio Moro. Aidar, dá um resumo para a gente até agora dos argumentos. O ministro Edson Fachin, Thaís, está dizendo que recebeu da defesa memoriais, ou seja, novos argumentos nessa ação de suspeição, e que não seria bom julgar esse processo antes de dar uma olhada em quais são esses novos argumentos. Estudar, o que é um pouco contraditório, porque o segundo pedido que ele faz é exatamente esse que ele fez mais cedo, que o processo não deve ser julgado porque perdeu o objeto. O que é perder o objeto? A alegação era de que o juiz Moro foi parcial. Como as condenações contra o ex-presidente Lula foram anuladas pelo ministro Edson Fachin, não há mais parcialidade, porque não há condenação. Só haveria parcialidade se houvesse condenação. As condenações não existem mais no sistema jurídico, então não seria possível julgar o juiz Moro parcial. Esses são os argumentos que ele está desfiando aí nesse voto, que deve durar mais um pouco, para tentar adiar o processo. Já me adianto, acho muito difícil ele conseguir. A palavra vai ser passada de novo para o ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar deve dar andamento para o julgamento, inclusive com algumas tintas pesadas aí no voto, pelo que a gente ouviu e apurou. Muito rapidamente, Aidar, existe a possibilidade de o presidente do STF, Fux, decidir por cima, falar tem que parar o julgamento? Olha, eu nunca vi isso acontecer, Sandro, mas esse é o pedido do ministro Edson Fachin. Ele diz, como eu tenho um entendimento e o ministro Gilmar Mendes tem outro, presidente Fux, por favor, decida. E indica lá um artigo 13, eu não vou lembrar o inciso agora, do regimento interno, que diz que quando há esse tipo de divergência, o presidente do Supremo, cabe ao presidente do Supremo decidir essa questão de ordem, né? O que se diz tecnicamente é questão de ordem. Mas decidir essa parada, quem tem razão? Se o Fachin, que quer acabar com o julgamento, ou se o Gilmar, que quer continuar. Nunca vi, começado o julgamento, vir uma decisão do presidente do Supremo mandando parar o julgamento. Isso seria bastante inédito. Eu acho que é difícil isso acontecer, Sandro. Olha, Aidar, Thaís, desde, acho que 2013, eu nunca mais vou usar a palavra eu nunca vi no Brasil, né? Exatamente. Tudo que pode ser difícil, a gente já viu acontecer, né? E em Brasília, mais ainda. Vamos voltar. Então, você está acompanhando aqui na Band News FM, cobertura completa do julgamento da suspeição da conduta do ex-juiz Sérgio Moro nos casos da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Lula. Segue o ministro relator Edson Fachin fazendo a sustentação do motivo que levou ele a pedir para que esse julgamento seja adiado na segunda turma. Vamos ouvir o ministro. Proferida pelo ilustre desembargador Rogério Favretto e a aceitação de cargo de ministro da Justiça.
No entanto, entendo que esses são motivos supervenientes à competência própria do magistrado. Vale dizer, entendo que antes de debatê-los, deveria o tribunal deliberar sobre a competência do magistrado. Assim, nos termos do artigo 96 do Código de Processo Penal, segundo o qual a arguição de suspeição precederá qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente, esses fatos não detêm precedência em relação à decisão proferida ontem no habeas corpus 193726 e não justificam a continuidade do julgamento neste habeas corpus 164493, evitando-se a prolação de decisões contraditórias. Por isso, e este é o segundo motivo, senhor presidente e senhores ministros, com o devido respeito ao colegiado, entendo que esses dois motivos me levam a fazer a este colegiado a indicação de adiamento.